Olá pessoal, hoje mais uma vez exercício do livro A Magia. A Magia é um livro que mostra como você conseguir aplicar o que o filme e o livro também, O Segredo, fala. Então, o livro, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro e o filme O Segredo. Na verdade, de forma bem básica e até às vezes até um pouco errada, as pessoas definem o filme O Segredo como você pensar em algo e esse algo se realizar, só pelo motivo de você ter pensado isso. E, é, e aí é claro que na primeira tentativa de pensamento, não importa o que você escolha, é, você vai escolher alguma coisa que está em falta na sua vida ou até alguma coisa bem simples e muito provável não vai dar certo. Então, esse livro é para você praticar de uma forma quase que como um tutorial de como você aplicar o segredo, tá? Então, é basicamente para você co-criar coisas que você acha importante ter na sua vida, tá? Então, ele tem 28 exercícios que serão feitos durante 28 dias, 4 semanas perfeitas. E também ele dá exercícios de gratidão desde a parte da manhã até a noite, para você passar o dia inteiro em gratidão. Até hoje, até ontem, aliás, a gente fez 12 exercícios sendo grato por coisas que a gente já possui. Então, por exemplo, a gente foi grato pelo que acontecia no nosso dia, todos os dias. A gente era grato sempre pelo que foi legal durante o dia. Então, a gente colocava 10 coisas pelas quais a gente era grato todo dia. Ainda vai colocar, mas até agora estava só isso. Agradecia pelo alimento do dia, agradecia pelas pessoas que fizeram já diferença na nossa vida, então que foi o exercício de ontem. Mas hoje vai mudar e eu vou acrescentar alguma coisa nesse exercício para ele ficar mais poderoso ainda. Então, lá no final, quando eu for falar, explicar, eu vou acrescentar isso, tá? Bom, então hoje, dia 13, vai ser o 13º dia, né? Do Realize Todos os Seus Desejos. Então, é a primeira vez que esse livro vai falar sobre desejos que você tem. No começo dele, ela pede para você fazer uma lista do que você realmente gostaria de atingir, de ter em várias áreas da vida. Então, eu sei que a maioria das pessoas buscam saúde, relacionamento e dinheiro. Então, saúde, seja ela para emagrecer, simplesmente, ou para cura de alguma doença mais complexa. Relacionamento, para curar um relacionamento que não está legal com mãe, com pai, com filho, ou até o relacionamento amoroso que não está legal, ou você quer ter alguma pessoa do seu lado. E ganhar dinheiro é ganhar dinheiro. Então, a gente está num país, que é o Brasil, que ser rico não é simplesmente você ter muito dinheiro e para bancar alguns luxos, alguma coisa. Ser rico aqui no Brasil é praticamente o mínimo que você tem que fazer, porque tudo aqui é mais caro, é mais complexo de você conseguir fazer dinheiro aqui, por N motivos, mesmo se você fizer até bem mais dinheiro do que muitas pessoas hoje no Brasil fazem, você está numa infraestrutura ruim, você tem que pagar por segurança, pagar por saúde, pagar para estar num local melhor para você morar, porque muitos
locais aqui no Brasil não são seguros, não tem infraestrutura boa. Mesmo que você tem bastante dinheiro, você talvez não consiga aproveitar como alguém, às vezes até de classe média baixa, na Europa ou nos Estados Unidos, Canadá, enfim, algum país considerado primeiro mundo, conseguiria. Então, a questão do financeiro é muito importante para todos, inclusive para aqueles que buscam saúde, relacionamento. Imagina você tentar buscar um relacionamento totalmente quebrado. Você, às vezes, não tem dinheiro para pagar um aluguel, não tem o dinheiro para você, às vezes, até comer. Como você vai pensar em ter um relacionamento, entendeu? E mesmo que você tenha, possivelmente você tem muitos problemas por conta do financeiro. Em contrapartida tem a saúde. A saúde vai depender de você ter dinheiro? Talvez sim. Você ter um convênio bom, você ser atendido por médicos que realmente vão fazer a diferença na sua saúde. Apesar que aqui a gente tem o SUS, que é muito, muito bom, a gente sabe que tem as suas dificuldades, justamente pela a grande quantidade de pessoas que utilizam, mas é uma escapatória ainda, tá? Mas eu acredito que eu colocaria saúde em primeiro lugar até, porque você não consegue fazer dinheiro, pensar em fazer nada se você não tiver essa saúde. Então, tendo saúde, dinheiro, e aí você vai olhar para um relacionamento seu, ou enfim, seja de amizade ou relacionamento amoroso, você vai estar realmente completo. Então, cada pessoa entra em um aspecto para a realização de desejo. Então, começando aqui, esse é o primeiro capítulo que a gente vai falar de desejo, de coisas que a gente não tem e vai conseguir através desse livro, tá? Como todo o capítulo, começa com uma frase: a imaginação é o verdadeiro tapete mágico. O que ele quis dizer o que ela quis... Não, na verdade é o Norman Vincent, é um escritor. Então, o que ele quis dizer com essa frase? Há uns capítulos atrás, eu falei que você se imaginar agradecendo a pessoa, você se imaginar naquela situação que você está agradecendo, você se imaginar, se você esqueceu de agradecer numa comida que você comeu, e se imaginar comendo de novo e agradecer, é a mesma coisa, porque no campo das ideias, no campo dos pensamentos, desejos, principalmente do pensamento e da imaginação, não tem diferença pro cérebro se você realmente está fazendo isso ou se você está imaginando o que você está fazendo. Ou seja, pro meu cérebro não tem diferença eu estar gravando agora esse vídeo ou deitado na cama imaginando gravar esse vídeo. Não tem diferença nenhuma, porque eu vou saber que o celular está apoiado num suporte aqui, eu estou com o celular aqui gravando, estou vendo os números ali. Então, se eu imaginar isso, pro meu cérebro, no campo das ideias, não tem diferença nenhuma, tá? Então, todos os dias, até hoje, a gente foi grato e tentando aprender a ser mais grato pelas coisas que a gente já tem. Então, hoje, mesmo que 1% a mais, no mínimo, você consegue ser mais grato pelo que você tem. Por exemplo, hoje eu tive bastante dificuldade de novo ao acordar, fazer aqueles motivos, tudo que eu tocar, falar obrigado por eu ter esse objeto, porque de novo eu estava bem cansado, perdi a hora de dormir ontem. Mas mesmo assim eu forcei. Depois eu fiquei legal, fui pro treino, melhorei, mas mesmo assim eu não senti que foi 100%. Porém, os outros dias que eu fiz e fiz certinho, valeu. Então, se eu cresci 1%, já tá ótimo. Já mudei durante 12 dias, coisa que eu poderia nem ter mudado, tá? Então, se eu seguir todos os exercícios, se você tá seguindo todos os exercícios, você já tá muito mais grato do que você era.
por coisas que você já tem. Então, como eu falei que no campo das ideias e na sua imaginação não tem diferença se você é grato pelo que você tem e talvez, se você pensar em alguma coisa, imaginar perfeitamente e ser grato por essa coisa como fosse se você já tivesse e se você já tivesse vivido isso, essa coisa tende a vir até você. Por quê? Porque semelhante sempre atrai o semelhante. Então, toda essa preparação foi para chegar nesse capítulo aqui, e nos próximos eu não vi ainda, que está sendo mais ou menos uma surpresa, para fazer esse desejo acontecer no campo das ideias primeiro, tá? Então, centenas de culturas ao longo do século praticaram a tradição de agradecer por aquilo que desejavam antes de recebê-lo. E aí, eu vou explicar. Cerimônia para dar graças, até a igreja, por exemplo, na igreja católica tem uma parte da missa que você vai dar graças, você pede perdão e depois dá graças por esse perdão ter sido aceito e por você estar ali, enfim, por outras coisas. Então, até em vários rituais, enfim, tudo isso tem um momento para você celebrar. Inclusive, eu anotei aqui que celebrar é agradecer também. Por que eu anotei isso? Porque isso aqui serve para mim. E talvez para você também vai servir. Por quê? Às vezes a gente passa tempo lendo, estudando, trabalhando, se dedicando, pensando e vendo tudo isso. E que às vezes a gente consegue algumas coisas, mas a gente, digamos assim, liga um automático que de repente a gente não vê mais aquilo com tanta gratidão, não vê motivos para celebrar aquele momento. Então, um exemplo disso é você, quando ela, no começo do livro, fala do Natal. Talvez o Natal hoje, principalmente com toda essa questão de pandemia, você esteja praticamente nem aí pro Natal, não decora. Bom, eu lembro, eu cresci nos anos 90, então eu nasci em 1990 e nos anos 90, nossa, era muitas e muitas casas decoradas, muitas e muitas casas preparadas para o Natal, pessoas viajando de ônibus, principalmente porque não tinha tanta abundância de carro, enfim, de facilidade para você comprar as coisas, mas as pessoas celebravam bastante, tinha festa de final de ano nas empresas, eram, nossa, realmente muito, assim, grandes, assim, eram esperados praticamente o ano inteiro. Cada data especial era celebrada muito mais do que hoje é. Hoje talvez tenha algumas empresas que façam, que fazem, né, celebrem o final do ano, mas nem de perto é igual às festas que tinham antigamente. Então, não tô, assim, sendo nostálgico e ficando triste, não. É que talvez a gente tenha perdido um pouco essa capacidade de celebrar, de criar rituais para agradecer. Então, eu me coloco nisso porque às vezes eu faço uma venda, consigo alguma coisa diferente, consigo um contato diferente, que no ramo de empreender isso é muito importante. E às vezes a gente nem celebra, a gente simplesmente esquece do que a gente gosta e simplesmente passa porque, não faz mais que a minha obrigação. Eu penso assim muito, então eu coloquei isso aqui, celebrar. E talvez você nem precisa gastar tanto para celebrar, você não precisa alugar um restaurante inteiro e colocar todos os funcionários lá, enfim, não. Às vezes um chocolate bem assim, não é simplesmente ir lá comprar o chocolate, beleza. Não. É você ir preparar e falar assim, esse chocolate aqui que eu comprei custa R$1, não sei. Mas eu comprei ele porque eu fiz isso, eu consegui isso, eu conquistei isso, então eu mereço celebrar esse momento e vou comer esse chocolate. Isso já é o suficiente para você entender que
eu tive um trabalho e agora eu vou comemorar. Eu tive uma conquista porque eu trabalhei bastante e agora, além de captar essa conquista, eu tenho que celebrar ela. Então, é isso que eu anotei aqui para eu lembrar, e estou falando até no vídeo, se caso você sentir, comece a fazer isso, que às vezes com pequenas coisas que vai ajudar. Isso também é ser grato, tá? Então, algumas culturas antigas, ela complementa aqui, dava graças aos alimentos antes de sair para caçar, e até o próprio sentido das orações. Em algumas culturas e religiões, né, você agradece antes de receber a graça, né, que você deseja. Então, se a lei da atração fala que você vai atrair o que é semelhante a você, se você se sentir dono e realmente você ser aquilo que você quer ser, saudável, ser um marido ou uma esposa que você quer ser, se você ser uma pessoa que consegue trabalhar e fazer dinheiro e não só trabalhar e fazer dinheiro, isso você já é. Então, semelhante vai atrair semelhante. Semelhante vai atrair sua saúde, semelhante vai trazer um relacionamento bom para você, semelhante vai trazer a abundância financeira para você, tá? Claro, não é tão simples assim. Você ser uma coisa que você ainda não tem no campo da matéria. E isso a gente pode ver ao contrário também. Imagine assim, pessoas que ganharam na loteria e depois de 1 ano e meio, 2 anos, perdem tudo. Isso tem estudos pelo mundo inteiro, não só da loteria, da Euromillion, enfim, tudo tem esses estudos que a pessoa perde mesmo. Além de uma cabeça que pensa de maneira escassa, e que tem a ver com a parte da educação que ela recebeu, de como ela vai gastar esse dinheiro, da educação financeira pura, que é um pouco mais material, tem a questão de que ela atrai para si sempre falta de dinheiro. Eu tô com 1 bilhão na conta, porém eu tenho um sentimento de escassez, ou eu não tenho controle e eu acho que eu vou perder tudo aquilo. Ou eu já estou acostumado a sempre a minha conta ficar no vermelho. O que vai acontecer? Só vai demorar um pouco mais de tempo para ela chegar no vermelho, mas vai chegar. Porque não importa quanto dinheiro ela tenha, ela vai chegar no vermelho, de um jeito ou de outro. Não importa quanto. Ganhei 100 milhões, não importa. Ganhei 150, 200 milhões, não importa. Só vai demorar talvez um pouquinho mais de tempo se a pessoa não for muito criativa, mas vai, tá? Vai perder. Então, pois a quem tem gratidão, mais será dado no futuro e terá em grande quantidade. A Bíblia já falava isso. Então, pois a quem tem gratidão no agora, mais será dado, ou seja, no futuro, e terá em grande quantidade. A gratidão é algo que você precisa ter antes de poder receber o que quer que seja, e não algo que você simplesmente demonstra depois que algo bom lhe acontece. Então, por exemplo, eu não estou falando de você ser grato após receber uma coisa, como, recebi um presente, obrigado. Não, eu sou grato por aquele presente antes dele chegar até mim. Esse que é o X aqui que a gente vai começar a aprender agora, até eu. A maioria das pessoas se sente grata depois que recebe algo, isso é normal e o mais comum. Mas para fazer com que os seus desejos se realizem e trazer abundância a todas as áreas da vida e mudá-la por completo, claro, né? Você precisa ser grato antes e depois também. Então, não anula o obrigado depois que você receber, mas você tem que amplificar isso, potencializar a sua gratidão antes de você receber, tá? Ao demonstrar gratidão sincera pela realização do seu desejo com antecedência, na sua mente forma uma imagem como já se o tivesse alcançado e sente-se
realizado. E agora vocês podem estar perguntando assim, putz, Jean, mas como isso acontece? Porque eu não entendo, eu vou me sentir grato por uma coisa que eu não tenho e isso vai chegar para mim de alguma forma? E eu acredito realmente que isso acontece. Consigo hoje fazer 100% do tempo? Não. Quero aprender muito, porque isso é uma ferramenta, pode parecer simples, mas é muito poderosa. O livro sugere várias coisas, mas não tem nada de magia. Isso aqui nada mais é do que física. Então, assim como você, na química, consegue mexer alguns elementos e conseguir determinadas coisas, enfim, determinados produtos, aqui na sua mente você consegue também mexer em determinados aspectos dela e ajustar ela para andar de acordo com o fluxo do que o universo trabalha. Então, não cabe nem a mim, nem a você, mesmo duvidando bastante, não cabe a gente perguntar como funciona isso. Mas como se eu pensar vai acontecer? Enfim, tem várias formas de se explicar isso. Esse livro não traz. Depois eu posso pegar outro livro que vai trazer isso especificamente. Mas, por enquanto, não interessa isso. Assim como não interessa a gente, porque a gravidade funciona, a lei da gravidade. Então, por exemplo, eu estou aqui sentado e se eu não acreditasse na lei da gravidade, ela está funcionando do mesmo jeito. Então, se eu não acreditasse e falar, não, eu não acredito e eu acho que isso não vai funcionar, então eu vou pular daqui e eu não vou cair. Na verdade, vai, porque não importa se você acredita ou não, existem leis. E uma dessas leis é a lei da atração. Então, por isso que chama lei da atração. Justamente porque está num nível que a gente não compreende como matéria e nosso mundo está ainda vivendo muito na matéria, tá? Enfim. Então, o que você tem que imaginar é como você estivesse fazendo um pedido para um garçom. Simplesmente assim. E quanto mais específico for esse pedido, melhor é. Então, vamos supor que você está em uma lanchonete que faz hambúrguer. E aí, essa lanchonete tem várias opções. Tipo de salada, qual salada você quer, qual tipo de queijo você quer, qual o blend de carne que você quer, a mistura, qual que é a porcentagem lá de patinho e de enfim, do que você quer. Eu quero um hambúrguer de costela, eu quero um de picanha, então dá para você selecionar isso tudo. Quero saber o ponto também da carne, eu quero saber qual que é o pão, é o brioche, é o pão australiano, eu quero um pão, aquele francesinho com casquinha, eu quero uma maionese com alho, enfim. Imagine que você pode personalizar 100% o seu lanche com várias opções, tá? Agora imagina que esse garçom vai anotar exatamente o que você pedir. O que você não pedir, ele não anotou, ele pode trazer o que ele quiser, tá? Então, vamos supor, eu vou fazer um desejo aqui agora. Eu vou pedir uma determinada coisa agora, vou dar um exemplo. Então, eu quero... na saúde, eu quero ser mais saudável. Isso é um pedido muito amplo, muito aberto. Se você tentar colocar isso de uma maneira mais focada, por exemplo, eu quero poder fazer o próximo exame de sangue e todos os níveis dos resultados que saem no exame estejam completamente perfeitos. Então, isso já é uma coisa melhor. Então, como você vai chegar nisso? Talvez seja com exercício, alimentação, mas você pode ir mudando conforme for acontecendo as coisas. Mas o seu desejo principal é que daqui um ano, quando você for fazer o exame, dê totalmente tudo positivo, tá? Eu quero daqui um ano ter 100 mil reais na conta, investidos, por exemplo. Então, não cabe a mim saber, talvez, como eu vou alcançar isso. Ou se 100 mil reais vai ser fácil ou difícil. O que cabe é, eu quero isso e eu vou fazer tudo isso
para isso acontecer. Esse é o meu desejo. Além disso, eu falei uma coisa errada. Eu quero fazer isso. Na verdade, a gente vai trocar essa palavra que eu quero. Quando você quer alguma coisa, muito provavelmente significa que você não tem ou você não tem o suficiente. Então, eu quero mais dinheiro. Você tem dinheiro, mas talvez você queira mais. Ah, eu quero mais saúde ou eu quero saúde. Talvez você tenha saúde, porque no mínimo você está me escutando, você está me vendo, você está talvez em pé, enfim, está respirando, está vivo, então o mínimo de saúde você tem. Então você quer mais. Então se você quer mais, ou você tem pouco, ou você não tem, tá? Então vamos trocar a palavra que eu falei errado, desculpa, para o agora, ou até mesmo o passado, tá? Então, por exemplo, ela dá os exemplos aqui. Obrigado, obrigado, obrigado por ter obtido pontuação alta o suficiente nas minhas provas para garantir uma vaga na universidade que eu queria. Ou seja, por ter obtido, tá? Obrigado, obrigado, obrigado pela excelente notícia que vamos ter um bebê. Ou seja, pela excelente notícia. A gente vai ter o bebê, mas já foi a notícia. A notícia que é o que ela quer. Obrigado, obrigado, obrigado pela casa dos meus sonhos, que tem tudo o que queríamos até os últimos detalhes. Ou seja, é sempre no passado ou então no presente, tá? Quanto mais você se sentir grato, quer dizer que no seu cérebro vai acontecer assim, pô, mas por que ele tá grato disso? Ele tem isso? Ele tem? Nossa, mas peraí, eu pensei que não tinha, então tem. Ah, então peraí, então eu tenho, então eu vou vibrar, eu sou isso. Eu sou saudável, eu sou um marido bom, eu sou uma esposa boa, eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa milionária ou bilionária, enfim. Então, ele vai começar a alterar a frequência para se estabelecer de acordo com o que você está falando, do que você está proferindo e também de acordo com o que você tem. Se você falar que eu quero, eu estou em falta, ou seja, ainda eu estou com falta. Para o cérebro não vai mudar nada. Por quê? Ele está em falta, do mesmo jeito que você está aqui. Agora, se você agradecer, aí já vai mudar. Por quê? Aí você já tem. Então ele fala, opa, eu já tenho saúde. Opa, então eu vou produzir células com saúde. Eu sou saudável, então não tem que produzir células, talvez, com algum defeito, por exemplo. Então já começa a mudar assim. E aí ela dá vários exemplos aqui, mas basicamente o que ela fala é assim, obrigado, 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 3 vezes. Por quê? Porque 3 é o número de todas as criações do universo. Então ela dá um exemplo bem básico, bem simples, um homem e uma mulher geram um bebê, tá? Fisicamente, biologicamente, né? Então, o homem, mulher e o bebê, são 3. Então, homem, mulher e bebê. Na igreja também tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então tem várias coisas que são essa tríade de novas criações no universo, tá? Então, obrigado 3 vezes é bom. E também tem outra coisa que você vai realmente obrigado, obrigado, obrigado. Então, de alguma forma, seu cérebro entende, pô, eu tô grato. Eu nunca falei obrigado 3 vezes, ou se eu falei foi por uma coisa espetacular que aconteceu, então, beleza, isso aqui é meu. Então, obrigado, obrigado, obrigado. E lembrando, nunca, eu quero ter isso. Não, obrigado, obrigado. Então, eu já estou agradecendo, já estou agradecendo. Ou seja, já aconteceu. Eu só estou agradecendo agora. Aí que entra a imaginação, que é a parte, assim, mais complicada, que depende, para mim é complicado, talvez para você não seja, mas para mim depende um pouco de acalmar a mente, acalmar os pensamentos e também, querendo ou não, entrar numa meditação que você só vai pensar no seu desejo já sendo realizado. Então, por exemplo, um carro. Ah, eu quero um carro, mas qual carro? Ah, eu quero um carro assim, assim, assado, cor tal, ano tal, tal versão, eu quero que ele esteja com tantos 1000 quilômetros se eu for comprar usado, se eu for, eu quero comprar ele 0,
Então, você vai imaginar todas as características do carro que você quer. Além disso, você vai imaginar como seria você fazendo a compra desse carro, talvez, ou recebendo esse carro de alguma forma. Então, você vai lá, você vai receber esse carro, você vai pegar o que você vai fazer primeiro, quem você vai avisar que você, nossa, olha, eu tô com esse carro novo que eu queria, ele é assim, assim, é de tal marca, tal modelo. Talvez você não tenha que fazer assim, imaginar eu indo comprar, eu ganhar o dinheiro de determinada forma, eu ir na determinada loja, falar com um determinado vendedor, talvez não. Por quê? Talvez o que é o seu desejo mesmo? É ter aquele carro dessa determinada forma. Então, talvez você pode ganhar esse carro, você pode receber uma herança que tem esse carro no meio que você nem sabia. Talvez um vizinho seu apresente e fale assim, eu estou precisando vender esse carro, você não quer comprar? E justamente pode ser que você tenha ganhado um dinheiro que vai servir para você comprar esse carro. Então, não limite essas possíveis alterações que pode acontecer. O que é o seu desejo principal é um carro azul 2016, enfim, desse jeito. Então, tenta ser o mais aproximado possível do seu desejo. E como se ele tivesse realizado. Você indo viajar, talvez com esse carro, você entrando nele, pegando no volante, sentindo. Uma coisa que ajuda também isso a imaginar é você ir na concessionária do carro, ir visitar a casa, chamar o corretor e falar, viu, tô querendo visitar determinada casa porque eu gostei e tal, vai lá, visita. Vai lá, vê o carro na concessionária. Se sinta já dono daquele carro, dono daquela casa. Então, isso já muda um pouco. Se sinta merecedor, talvez, de ir num restaurante legal que você considera que é caro. Então, se você for nesse restaurante, talvez você comece a mudar a ideia de que você também pode estar ali. E você pode ter dinheiro para estar ali. E talvez você comece a estar ali. Isso é no campo da imaginação. Então, hoje, ela pede para você selecionar os seus 10 principais desejos, podem ser de diferentes áreas da vida, e falar obrigado, obrigado, obrigado por ter conseguido o carro que eu tanto queria, ter conseguido a casa que eu tanto queria, o relacionamento que eu tanto queria, ter conseguido o resultado do exame 100% positivo do que eu queria. E isso com 10 coisas, tá? E, além disso, você fazer um quadro mágico, que ela fala, que é um quadro da visualização. Isso ajuda bastante, principalmente quem tem dificuldade de imaginar. Então, você vai pegar esse carro que você quer, imprimir, enfim, de alguma forma. Não tem um quadro, não tem moldura, cola na parede onde você fica, enfim, coloca de protetor de tela, do computador, do celular. Dê um jeito de você toda hora ver o que você deseja e falar assim, nossa, obrigado por eu ter isso, obrigado por eu ter isso. Então, isso vai ajudar. Ela fala 10 coisas. Eu acho que 10 é muita coisa para esse início. Eu faria de uma coisa só. Por quê? Hoje você pode fazer exercício com 10, mas depois só faz uma coisa. Uma coisinha. Talvez 3, mas se concentre mais em uma. Por quê? Talvez se você concentrar em 10, as 10 vão acontecer num período, talvez curto, talvez longo, ou talvez demore um pouco, porque as 10 estão acontecendo ao mesmo tempo. Você tem capacidade para fazer essas 10 coisas acontecerem? Talvez pegue uma e se dentro de um ano essa coisa acontecer, já está ótimo. Por quê? Até hoje você não sabia que tem essa lei que poderia te ajudar nisso. Agora você sabe. Então, a partir de hoje, daqui a um ano, se você tiver esse único desejo seu realizado, como seria a sua vida? Entendeu? Então, tentar limitar um pouco é mais fácil. Em 10 anos, você atingiria todos, por exemplo, se você colocou um ano. Mas, tempo é subjetivo também. Talvez um desejo aqui eu possa realizar mês que vem.
Talvez um desejo eu possa realizar ainda hoje. 6 horas eu posso realizar ainda hoje, entendeu? Então, vai depender de acordo com a força da sua mente de realmente se imaginar sendo dono ou possuindo ou sendo aquilo, tá? Sempre falando a palavra obrigado, obrigado, obrigado. Bom, 35 minutos de vídeo já, mas esse capítulo é muito importante, que começa a mudar um pouco como a gente é grato. Então, ainda não fiz, mas ainda continua com os 10, as suas 10 bênçãos. Então, fazer uma lista de 10 bênçãos, escrevendo o porquê você é grato de determinada coisa. Então, você vai falar, eu sou grato por o meu sofá, porque ele me dá conforto. Coisas que realmente você tem, tá? Depois, você vai pegar de novo e escrever a lista dos 10 principais desejos que você tem. E sempre colocando assim, obrigado, obrigado, obrigado por ter conquistado esse sofá. Vou dar um exemplo do sofá hoje, tá? Ter conquistado o sofá que eu tanto queria, que é da cor e do tamanho que eu queria, é perfeito para mim, é confortável, enfim, pronto. E aí, para cada desejo que você fez, escreveu, coloque algumas emoções nele. Então, e algumas coisas bem mais palpáveis para a imaginação ficar mais forte. Então, por exemplo, que emoção você sentiu quando o seu desejo foi realizado? Quando chegou esse sofá aqui na minha casa? Ai, nossa, eu sentei, eu tirei os plásticos, a pessoa veio, montou aqui, eu tirei os plásticos, coloquei as almofadas que eu queria, talvez coloquei uma manta, aí eu liguei para o pessoal para vir permeabilizar, enfim, eu estava feliz porque até o cheiro do sofá era diferente, enfim. Qual foi a primeira pessoa para a qual você contou que havia realizado o desejo? Tinha uma coisa bem legal antigamente que era, eu não sei se tem hoje, mas eu nunca mais vi, mas era uma coisa assim, final do ano, quando ia receber as pessoas em casa, né? A gente trocava tudo e, nossa, olha o meu sofá, eu troquei meu sofá esse ano, olha que legal, né? Então, se imagine contando para a pessoa que você contaria desse sofá. Nossa, vem aqui na minha casa, a gente vai jogar um PlayStation e sentado no sofá novo. A gente vai assistir um filminho sentado no sofá novo. Não pode beber coca no sofá novo, enfim, né? Mas sentir isso como se tivesse realizado. E qual foi a primeira coisa que você fez quando o seu desejo se concretizou? E aí incluir o máximo de detalhe possível nessa parte, quando ele se realizou. Então, comprei um sofá. Nossa, aí chegou, aí depois que os entregadores foram embora, eu fui, coloquei a almofada, eu sentei nele, eu só fiquei sentado, sentindo ele me abraçando. Aí, se for no sofá que você quer, com chaise, eu estiquei a chaise, deitei um pouco. Naquela noite eu dormi nele, porque ele estava bem mais confortável, eu estava alegre com ele, enfim, pode ser isso. Então, 10 coisas. Porém, depois, se você quiser amplificar isso, escolhe um só para realmente, pelo menos você falar assim, eu desafio a isso aqui funcionar para mim, tá? E aí, coloca isso todos os dias falando obrigado, obrigado, obrigado por eu ter conquistado o sofá que eu tanto queria. Obrigado, obrigado, obrigado por eu ter o sofá dos meus sonhos, tá? Então, sempre isso. Bom, finalizado o exercício, lá à noite, quando você for dormir, pega a sua pedra da gratidão, lembre de tudo o que você passou no dia e agradeço a minha pedra da gratidão aqui, meu Porschezinho, e tava no meu bolso. E lembre de tudo o que aconteceu no seu dia de positivo e escolha uma coisa que você acha que realmente está no top 1 do que foi sua gratidão. E aí, de novo, você vai passar o dia completo com a gratidão, desde que você acordou até a hora que você foi dormir. Beleza? Então, nossa, quase 40 minutos de vídeo, mas esse capítulo mereceu isso, porque vai fazer muita diferença aplicando isso todo dia, e eu vou aplicar isso todo dia, e eu quero que no final desse desafio, talvez dos 28 dias, ou talvez de 30, não importa, mas eu quero ser, primeiro, uma pessoa muito mais grata pelo que eu tenho, e segundo,
ter conseguido co-criar algo que eu considero grande. Algumas coisas pequenas eu já consegui, mas algo que eu considere grande e de realmente muito valor. Beleza? Valeu, até!